Este é o som do América Dividida, sempre com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Olá Bruno, bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia, Bom obrigado. dia. A economia esteve ontem em destaque na campanha eleitoral. Kamala Harris anunciou uma política de reindustrialização, assenta em indústrias do futuro, como os semicondutores. Já Trump insistiu em tarifas de proteccionismo, 100% nos carros, 200% nos tratores produzidos no México. Bruno, porquê que a economia é um tema tão importante e será que estas propostas são de facto credíveis? Que é realmente um tema muito importante, isso é bastante claro, ou seja, costuma-se dizer, há até aquela famosa frase do Bill Clinton na campanha de 1992, "It's the economy stupid", não é? Portanto, Exato. isto, no fundo, a eleição resume-se à economia. Na verdade, não é bem assim, sobretudo quando a economia está a correr bem, ou relativamente bem, muitas vezes são outras questões até que aparecem. Neste caso temos este paradoxo que é, em termos de vários indicadores, a economia até está a correr muito bem, por exemplo, temos basicamente pleno emprego, mas há realmente esta questão, que nós também conhecemos em Portugal, da inflação, que já ninguém estava habituado há muitas décadas, a inflação que depois traduz em coisas como, por exemplo, o custo da habitação, dos combustíveis, etc., que são realmente um grande irritante. E portanto isso está de facto traduzido também nas sondagens, aí os números são bastante claros, não são por margens muito pequenas. A economia, e nomeadamente a economia ligada à inflação, é um tema que é destacado, que aparece destacado como o primeiro tema, com 30% ou mais de pessoas a darem como o tema mais importante. Depois os temas que vêm a seguir, temas como a imigração ao aborto, aparecem com 15% a 6%, e portanto claramente é um tema muito importante, e mais é um tema em que, à partida, as sondagens indicam que Trump tem vantagem sobre Harris, ou seja, é visto por regra como mais competente na economia, talvez por ser associado a esta imagem de empresário. Sim. Agora, há aí um paradoxo, porque realmente os economistas dizem que o plano Trump é, digamos, uma loucura. A generalidade dos economistas, enfim, nunca há um consenso, mas é esta ideia de que, enfim, estas taxas alfandegárias brutais, eu até acho curioso porque é que se distingue, porque é que a taxa para os tratores é o dobro da O taxa dobro dos para carros. os carros, enfim, dá a ideia que isto é capaz de não ter sido assim muito bem pensado, mas realmente a questão é, as generalidade dos economistas dizem, isto vai ter um efeito terrível na economia, vai levar a uma guerra comercial, portanto, isto aplica-se ao México, que é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos neste momento, mas aplica-se, por exemplo, aos países europeus, etc. Portanto, mesmo com países aliados, vai criar guerras comerciais, os países não vão simplesmente aceitar isto, vão retaliar, vai aumentar imenso os custos e, portanto, vai provavelmente criar até uma crise económica. Em relação à Kamala Harris, realmente também há críticas no sentido de dizer que, enfim, isto de falar de industrialização em novas indústrias parece uma boa ideia, mas que ela não vai criar assim tantos empregos, que é aqui a grande questão. E depois também é realmente um bocadinho vago. Mas pronto, apesar de tudo, parece, digamos, uma linha um bocadinho mais normal, mais clássica, e certamente não comunista, que é muitas vezes aquilo que também Kamala Harris tem sido acusado pela campanha de Trump. Trump, que também falou sobre política externa, disse que Zelensky é o maior vendedor da história e que sai sempre dos Estados Unidos com milhares de milhões. Voltou a prometer que no dia seguinte a ser presidente acaba com a guerra, e Bruno ainda afirmou que quando era presidente os países pediam a sua permissão para entrar em guerra, ele ameaçava com tarifas e eles desistiam. Tudo isto é significativo, é credível? Bem, eu acho que realmente vale a pena ouvir esse vídeo, porque é uma coisa absolutamente incrível. Ele diz São umas literalmente isso. atrás das Os outras. clientes ligavam para mim para perguntar se podiam entrar em guerra. Eu dizia que ia, ainda por cima, a grande ameaça dos Estados Unidos não era uma intervenção militar, não era que ele ia decretar estes impostos alfandegários contra eles, e eles, como resultado, insistiam. E, portanto, enfim, obviamente isso não tem nenhuma credibilidade. Agora, eu acho que é realmente significativo, e também é significativa esta referência a Zelensky à Ucrânia, ou seja, no fundo a Ucrânia faz parte desta obsessão generalizada de Trump de que tudo o que seja os Estados Unidos darem dinheiro a alguém é um desperdício, é um escândalo, é um abuso. Ele esquece que, obviamente, muito desse dinheiro, grande parte desse dinheiro, é usado para comprar armamento nos Estados Unidos. O próprio Zelensky, aliás, tentou de alguma forma recordar isso agora nesta visita, enfim, para ir à Assembleia Geral, mas não só, foi uma fábrica de fabrico de munições, precisamente na Pensilvânia, portanto, para Donald Trump nada disso interessa, e realmente ele continua com estas duas linhas, que é uma completa, digamos, rejeição de qualquer tipo de cooperação, de ajuda, etc. E por outra, esta ideia de que ele sozinho consegue resolver os problemas, e esta fantasia, não é, de que no fundo o mundo se centra em torno dele, e que se ele disser para não se fazer uma coisa, isso não vai acontecer. Sabemos que no mundo real não é assim.
Entretanto, Pete Buttigieg, figura importante do Partido Democrático e possível futuro candidato a presidente, ou vice, que está a ajudar Tim Walz a preparar o debate de dia 1, diz que uma nova derrota pode normalizar o Partido Republicano. Será mesmo assim, Bruno? E porquê é que ele se preocupa com isso? Bem, eu acho que isso é algo que não só ele, mas muitos líderes republicanos, muitos elementos da elite conservadora do Partido Republicano acham, ou seja, nós temos centenas de republicanos destacados, e ainda ontem também Liz Cheney, que já foi a número 3 do partido, por exemplo, no Congresso, filha de um vice-presidente, o próprio vice-presidente, o pai de Liz Cheney, Dick Cheney, vieram apelar não só a que não se votasse em Trump, mas a que se votasse em Kamala Harris. E aí a questão é, por um lado, a questão da democracia, ou seja, de respeito por princípios básicos, por exemplo, aceitar quando se perde as eleições e o adversário ganha, se reconhece isso e se vai para casa e não se rejeita isso, nem se alega fraude, nem se tenta evitar que o adversário tome posse, enfim, que foi o que Trump fez em janeiro de 2021. Portanto, isso realmente é algo que os democratas em geral devem procurar que volte a existir, mas também me parece que, e portanto isso interessa obviamente também ao Partido Democrático, ou seja, no fundo ter do outro lado um adversário que respeita minimamente as regras. Por outro lado, acho que no fundo, e para muitos republicanos, é esta questão, a possibilidade de voltar a recuperar o seu partido. Agora, eu também já expressei aqui essa dúvida, tenho dúvidas que isso seja realmente muito realista, ou seja, acho que Trump tem tido uma influência muito grande sobre o partido já há vários anos, já há muita gente mais jovem que percebeu que este tipo de retórica populista pode ser bastante bem sucedida, embora também tenha limites em termos do que consegue a nível eleitoral, mas portanto tenho receio que isto seja uma visão, digamos, talvez demasiado otimista, obviamente do ponto de vista quer do Partido Democrático, quer destes republicanos mais tradicionais, mais conservadores. Estamos a 26 de setembro, 4 Estados já estão a votar. No início de outubro será a quase totalidade dos Estados e nessa altura também tu, Bruno, estarás nos Estados Unidos. Ontem surgiu a notícia de um mayor, no Wisconsin, que retirou com as próprias mãos uma caixa de voto postal da frente da Câmara porque tinha dúvidas. Bruno, porquê que cada vez mais republicanos se opõem a isso? Bem, é realmente assim, factualmente, ou seja, cada vez mais republicanos se opõem, a começar por Donald Trump de forma muito focal, a esta ideia de facilitar o voto, e nomeadamente o voto antecipado, seja postal, seja nestas caixas, digamos, de voto que estão associados ao voto postal, seja até em pessoa, também em alguns estados, portanto começar no fundo a prolongar o período de votação durante vários dias. Eu diria que a explicação mais provável parece ser que realmente os republicanos têm medo que muita gente vote porque têm perdido com grande frequência no voto popular. Isto é o partido que em 1984, com Ronald Reagan, conseguiu o segundo resultado, enfim, depois se calhar voltaremos a isso no futuro, mas basicamente com Ronald Reagan em 1984 os republicanos ganharam em todos os estados, menos num, e no Distrito Federal. Desde 1992 o Partido Republicano só conseguiu ganhar no voto popular uma eleição em 2004. E portanto, se calhar é essa a explicação, mas é uma má explicação, diria eu, para qualquer partido, enfim, com princípios democráticos. Não é? E a curiosidade de hoje do América Dividida está ligada a este tema. Trump denuncia isto como uma novidade suspeita. Bruno, é assim tão invulgar? Quando é que começou e se sempre teve a oposição dos republicanos? Não, não teve a oposição dos republicanos, pelo contrário, teve o forte apoio dos republicanos, e também não é uma novidade. Aliás, se nós quisermos ser rigorosos, a primeira eleição de todas, aquela do George Washington, portanto é impossível ser, digamos, mais histórico e mais venerável do que isso, foi uma eleição que até se prolongou durante 2 anos, na verdade, enfim, durante várias semanas. Começou em 15 de dezembro de 1788, a primeira eleição presidencial, e prolongou-se até 7 de janeiro de 1789, e de facto desde meados do século XIX, nomeadamente desde a Guerra Civil, que há esta possibilidade de voto postal antecipado, em particular para os militares. E obviamente nessa eleição de 1864, realmente o principal interessado nesse voto postal antecipado era realmente o próprio presidente republicano, o primeiro grande presidente republicano, o presidente Lincoln, e isso continuou assim durante muitos anos, com George W. Bush, por exemplo. Uma das grandes questões também era o voto postal, precisamente dos militares. Entretanto, isso generalizou-se, e generalizou-se pela decisão também dos Estados republicanos, porque são os Estados que decidem estas questões. Atualmente só o Alabama e o Missouri é que exigem algum tipo de razão para o voto antecipado, portanto esperamos que isso
não seja revertido, mas é realmente uma tendência bastante generalizada e que os republicanos também abraçaram durante muito tempo. Bruno Cardoso Reis, obrigada pela análise uma vez mais. Marcamos encontrar amanhã. Obrigado. Até amanhã, Bruno. Bom Bom dia. dia.